Meu noivo terminou comigo quando ele descobriu que eu não era mais virgem. Tudo começou lá na minha adolescência. Eu tive uma adolescência bem conturbada. Meu pai, muito difícil de se lidar. Ele bebia muito, chegava em casa, batia na minha mãe. Então, assim, foi um tempo da minha vida muito complicado. E eu era bem sozinha, assim, sabe, dentro de casa, porque meu pai era desse jeito, minha mãe vivia preocupada com o que meu pai ia fazer. E eu não tive muito suporte, assim, sabe, paterno, materno. E eu comecei a fazer as coisas muito cedo. E eu comecei a ter ficantes, namoradinhos muito cedo. E eu acabei perdendo a virgindade bem cedo. Eu bebia. Até que depois de tanta luta, minha mãe conseguiu finalmente se separar do meu pai. E foi aí que a gente começou a ter uma vida de paz. Que daí era só eu e minha mãe, sem meu pai, chegando bêbado, quebrando tudo dentro de casa, sabe? Quebrando quase a gente, né? Então, aí foi incrível. Quando a gente teve esse momento de paz, eu comecei a me dedicar na escola, eu comecei a amadurecer, sabe? E ter objetivos pra minha vida. E as coisas foram andando. A prima da minha mãe convidou minha mãe para ir pra igreja, e daí a minha mãe me convidou, e eu comecei a ir nessa igreja. Meu noivo terminou comigo quando ele descobriu que eu não era mais virgem. Parte 2. E naquela igreja eu me sentia muito acolhida, eu comecei a ficar muito próxima de Deus. E eu entreguei, de verdade, assim, a minha vida nas mãos do Senhor. E eu sabia que eu já tinha pecado contra a castidade, mas eu acredito também que Deus perdoe, que Deus tinha me perdoado daquilo que eu tinha feito e que eu não faria mais aquilo daqui pra frente, se eu arrumasse um namorado, enfim, eu não iria ter relações antes do casamento. Até que com 18 anos entrou um cara na igreja e ele foi com a família dele e tudo, e a gente começou a conversar. E logo eu já comecei a desenvolver um sentimento assim muito forte por ele. E ele também por mim. Aí a gente começou a namorar. E ele também tinha essas mesmas vontades minhas de só se relacionar depois do casamento. Ele tinha os mesmos princípios e valores que eu, então eu tava muito feliz. Falei, meu Deus, obrigada por ter encontrado um servo de Deus, uma pessoa que vai saber esperar, né? E a minha mãe sempre cobrava de mim de eu contar pra ele que da minha vida antes, né, antes de se converter, que eu tinha ficado com outros homens, e ela dizia que se ele me amasse, ele ia aceitar, e ela achava que ele me amava muito. Meu noivo terminou comigo depois que ele descobriu que eu não era mais virgem, parte 3. E a minha mãe falava que eu tinha que contar pra ele, só que, gente, eu tinha muita vergonha de contar pra ele sobre o meu passado, embora fosse passado. E eu confesso que, além de vergonha, eu tinha um pouco de medo da reação dele, porque eu dei umas boas aprontadas antes da minha conversão, hein? E a gente tava nos preparativos pro nosso casamento. Teve uma madrugada que eu acordei, gente, juro, virada assim né? Eu via, parece que, tipo, vozes falando, mas não era vozes. Era, tipo, você precisa contar pra ele, você precisa contar pra ele, você precisa contar pra ele. E ali eu decidi que no outro dia eu iria conversar com ele, jogar tudo a limpo, pra que a gente começasse um casamento sem mentiras, sem nada escondido, sabe? Um do outro. E daí eu fiz, como eu falei, né? Como eu falei pra mim mesma que eu ia conversar com ele no dia seguinte. No dia seguinte eu fui e contei pra ele toda a minha história que eu contei aqui pra vocês. Contei que eu tinha feito muita coisa errada, mas que desde os 15 anos eu tinha decidido me guardar. E daí ele chegou com 18 anos na igreja, a gente começou a namorar. E desde então eu não tinha ficado com mais ninguém e nunca tinha mais tido relação com ninguém. Meu noivo terminou comigo porque eu não era mais virgem. Parte 4. E aí eu fiz o que a minha mãe tava me aconselhando a fazer, né? Que a gente tem que ouvir os nossos pais. E aquilo que tava me incomodando também, que eu contei pra vocês que tava me incomodando de madrugada, falando que eu tinha que contar pra ele. E quando eu contei, gente,
eu já esperava que pudesse acontecer isso. Ele não aceitou. Ele falou que eu menti pra ele desde o início, mas na verdade eu não menti, porque a gente nunca conversou sobre passado, nem do dele, nem do meu. Então eu não menti, tenho minha consciência limpa referente a isso. Eu só omiti. Eu não cheguei e falei antes. E eu não achava aquele um motivo plausível para a gente terminar o nosso noivado, quase casamento, por conta de erros passados que Jesus já me perdoou. Na Bíblia fala que a gente tem que perdoar os outros porque nós já fomos perdoados. Ele falou para mim que não tocaria as mãos dele em um corpo que já foi tocado por outro homem. E ali, naquela minha confissão para ele, ele encerrou nosso noivado e eu fui para casa, chorei, sofri muito, mas ficou de lição, né? Eu ainda tenho esse objetivo e eu espero encontrar alguém e eu vou contar tudo desde o começo, para não errar como eu errei com ele.